Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós somos chamados para vivermos o reino de Deus, não para esperar depois. Não é para termos a convicção de que os nossos problemas serão resolvidos. Isto é expectativa. Nós somos chamados para viver dentro da realidade que temos neste mundo, com toda a maldade humana, com toda a realidade que podemos enfrentar, com as dificuldades que podemos passar. É para vivermos o reino de Deus, a realidade do reino de Deus, manifestarmos as virtudes de nosso Deus. Não precisamos ter outra expectativa sobre uma vida tranquila, uma vida cheia de abundância, pois isto não é a realidade do mundo e nem é o que Deus tem para nos oferecer. Ele nos oferece vida, salvação, reconciliação, e a gente é chamado para viver esta realidade eterna, os valores eternos dentro da dificuldade e dos problemas que a gente tem no mundo. E não é para esperar para depois. É para vivermos isso hoje, agora, com a plenitude daquilo que Ele tem para nos oferecer de vida, com todo o entendimento, com toda a compreensão, experimentarmos e vivermos a verdadeira liberdade que Deus nos oferece, livres do pecado, sem domínio, não debaixo do domínio do pecado, mas debaixo da graça, revelando o reino e a bondade de Deus. Jesus falando sobre isso, aqueles que o queriam seguir, lá em Mateus 8, 18 a 22, diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que nós precisamos entender e compreender deste texto? Primeiro, não precisamos ter expectativa de que teremos abundância. Podemos ter, podemos não. Deus não tem problema nenhum com a riqueza. O problema que nós temos somos nós, se colocamos o nosso coração nisso e transformamos a riqueza em nosso Deus. O nosso porto seguro de que não enfrentaremos problema. Isto não é a verdade, não é a realidade, e nós somos chamados para ter a certeza, não importa as circunstâncias, tendo ou não tendo, tendo onde dormir ou não tendo onde dormir, tendo abundância ou tendo falta, é a realidade deste mundo. E nós devemos viver o reino de Deus nesta realidade. E não existe este de deixar para depois de resolver os problemas para então seguir a Cristo. Nós somos chamados para seguir a Cristo com todas as dificuldades, com todos os problemas, com tudo o que nós temos que fazer neste mundo. A gente vive o reino de Deus na realidade em que estamos inseridos, cuidando dos entes queridos, trabalhando, enfrentando as lutas, as dificuldades, ou seja, nas nossas relações nós precisamos expressar e revelar o reino de Deus, não outra coisa. Somos chamados para isso. Somos chamados para viver o reino de Deus, a vontade de Deus neste mundo, glorificando o seu nome, exaltando o seu nome, revelando toda a glória, revelando toda a vontade do Senhor. A gente precisa crescer, precisamos compreender a vontade do Pai, viver essa realidade hoje e agora, na abundância, na falta, nas coisas a fazer da vida, no cuidar dos entes queridos, não importa. O reino de Deus é para revelarmos, e revelamos justamente nas relações que nós temos, na certeza, na convicção de que Deus está no cuidado, de que Ele nos conduz em toda a sua vontade. Isso é viver o reino de Deus, manifestar misericórdia, graça, bondade, compaixão, revelar o amor de Deus, honrar as pessoas, mesmo que elas não mereçam, mesmo que achemos que elas não são dignas. Nós devemos revelar toda a bondade de Deus, todo o amor de Deus a todas as pessoas, até mesmo aqueles que são nossos inimigos. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender toda a vontade do Pai, expressar o reino, expressar a glória, manifestar todo o querer do Pai neste mundo.
Graça e paz sobre a tua vida. Amém.